Olá, amigos! O assunto ao qual falaremos aqui é sobre uma maravilhosa e elevada hierarquia chamada anjos relatores. Todos nós nascemos aqui neste mundo físico, no tempo e no espaço mais adequado à nossa evolução espiritual. E é nessa teia do destino que iremos liquidar nossas dívidas ou colher os nossos frutos. Então eu pergunto, esotericamente falando, o que é o livro dos anjos relatores, também chamados de anjos do destino? Lembrando que os anjos do destino também são chamados de senhores do destino, anjos arquivadores. São membros poderosos e também são os embaixadores dos grandes anjos planetários e, como tais, estão relacionados com o nascimento do ser humano, ajudando a escolher o seu ambiente ao seu redor e dedicando a cada vida aqui na Terra o destino que deve produzir os necessários efeitos para que as lições que precisamos passar sejam cumpridas. Eles são os que guiam as influências dos astros de tal forma que afetam a cada um da maneira mais conveniente para facilitar a liquidação de suas dívidas passadas. Ajudam também a cada um a recolher o benefício de qualquer bem praticado que haja feito em suas vidas anteriores. Mas eles não estão sozinhos nesse trabalho. Os anjos do destino têm como auxiliares uma poderosa legião de agentes e espíritos da natureza que não estão ainda individualizados, porém que trabalham sob a direção desses grandes seres inconscientemente. Da mesma maneira como os animais, que já são guiados por seus espíritos grupo. Se observarmos ao nosso redor, nós notaremos que a lei da natureza, que são as leis de Deus, estão operando a todo instante. E uma delas é a lei de causa e efeito, que é também conhecida como a lei de consequência, de onde a causa é primária e o efeito é secundário. Portanto, só pode manifestar-se o efeito se as causas entrarem em ação. Esta lei é necessária e também suficiente para aprendermos todas as lições que precisamos, desde que saibamos trabalhar com ela. Por outro lado, vamos pontuar que a lei ela toma diferentes nomes segundo a sua aplicação. Por exemplo, na física, ela é conhecida de o princípio de Newton ou lei de ação e reação, onde diz: uma força não pode exercer uma ação sem, no mesmo instante, gerar uma reação igual e diretamente oposta. Ou, em outras palavras, toda causa gera um efeito correspondente. A lei de consequência, ou lei de causa e efeito, opera continuamente, desde o momento do nascimento, quando as forças postas em ação em vidas precedentes e ainda não esgotadas começam a produzir efeitos na criança e em seus veículos. Todos os antigos amores, todos os antigos ódios acabam vindo à superfície. Aparecem os antigos inimigos para que o ego, em contato com eles, possa preparar seu destino e transformá-los em amigo. Amigos anteriores ajudam o ego trabalhando com ele, em proveito mútuo,
Lembre-se que todo relacionamento precisa terminar em amor. Assim, nos aproximamos, lenta, mas irresistivelmente, da época da amizade universal. E é pela lei de consequência que o ser humano aprende a cada ato que ele acarreta uma responsabilidade e que cada força que põe em movimento, seja ela boa ou má, tem o seu correspondente efeito. Se por negligência ou se por egoísmo causa sofrimento a alguém ou perdas aos outros, a lei de consequência lhe trará fatalmente condições semelhantes em data mais ou menos remota. Assim, compreenderemos a injustiça que há quando agimos desta maneira. Agora, caso ignoremos a lição recebida, certamente a natureza lhe proporcionará experiências cada vez mais duras, até que empreendamos o esforço necessário e obtenhamos o poder e o domínio sobre nós. Se os atos que praticamos são construtivos, na vida futura nasceremos sob condições que nos trarão êxito e felicidade. Mas, se ao contrário, cedemos às paixões, sem considerar os demais, ou se permaneceremos indolentes, descuidados e até mesmo preguiçosos, renasceremos em condições e entre pessoas que farão nossas vidas fracassarem e nos causarão muitas calamidades. Diante desta explicação, podemos responder a nossa pergunta. Esotericamente, o livro dos anjos relatores é o átomo semente permanente no qual todo o panorama da vida passada de um ego humano está gravado. Quando saímos do corpo, na hora da nossa morte, aqui, o panorama da vida passada e recém-finda, ele desenrola-se diante de nós durante até os primeiros 3 dias e meio após a nossa libertação do corpo. E essas imagens são gravadas no átomo semente do nosso corpo de desejos e formam a base da nossa vida celeste, ou seja, quando entramos no purgatório e no primeiro céu, ambos localizados no mundo do desejo. A nossa vida passada é reproduzida em imagens que se apresentam em sentido inverso, de modo que as cenas ocorridas exatamente antes da nossa morte são as primeiras a passar, seguindo-se a vida na fase da adolescência e depois na infância. No purgatório, somente as cenas onde erramos ou fizemos o mal a alguém, elas são revividas e nos vemos no lugar daqueles que prejudicamos e sofremos na mesma intensidade como sofreram aqueles que lesamos ou que prejudicamos nessa vida terrena recém-finda. O registro destes sofrimentos é gravado indelevelmente no átomo semente do nosso corpo denso, a única parte desse corpo que levamos conosco e conservamos permanentemente com ele de uma vida para outra. Este é, de certo modo, o livro dos anjos relatores. Fico por aqui, muito obrigada e desejo que as rosas floresçam em vossa cruz. Olá, amigos! O assunto